pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso YouTube. Hoje a gente vai fazer uma revisão focada dos principais conteúdos que estão caindo na sua prova de residência. Especificamente de pediatria, a gente vai falar de distúrbios estaturais e puberais. Esse momento aqui não é o momento de fazer ciência, ou seja, eu não vou explicar minúcias sobre o assunto para você. O que vai acontecer aqui é uma revisão focada para que você saiba acertar as provas que caírem sobre esses assuntos na sua prova de residência, fechou? Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que é esse canal, essa aqui é a Medway. É uma empresa de ensino médico que tem como principal foco a melhoria na assistência de saúde através da educação. A nossa ideia é trazer você para fazer a residência dos seus sonhos aqui em São Paulo. A gente vai revisar aqui no YouTube os principais assuntos que caem nas provas do estado. E hoje, como eu já falei, é um assunto de pediatria, mas vai ter conteúdos aí de todas as grandes áreas para vocês. Se você ficou interessado e está a fim de saber mais sobre o que cai em cada instituição aqui do estado, pega na nossa descrição o guia estatístico por instituição e vai lá dar uma olhadinha nos principais assuntos que caem para você organizar suas revisões, beleza? Bora lá então? A gente vai falar especificamente de baixa estatura e puberdade precoce, que são os assuntos que caem com mais frequência desse foco, que são os distúrbios da estatura e da puberdade. Para a gente conseguir identificar qual é a causa da baixa estatura, existem basicamente 4 perguntas que a gente deve se fazer para conseguir conduzir aí a nossa questão e chegar num resultado correto. Eu vou passar com vocês cada uma dessas perguntas e vocês vão ver como vai ficar chuchu para acertar a questão, beleza? A primeira coisa que a gente deve identificar no nosso paciente é em qual percentil de crescimento ele está na curva. Vocês acharam que a gente ia falar de pediatria, de crescimento e não ia ter curva? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, saca só, a gente identifica que a nossa criança está com baixa estatura se ela está crescendo abaixo da linha mais inferior aqui do nosso gráfico, que é a linha do percentil 3, tá bom? Também deve nos chamar a atenção se a criança está variando aqui entre as linhas de crescimento. Então, supõe que a criança estava aqui no percentil 25 e aí começou a descer para o percentil 10, percentil 15. Isso também chama atenção, tá? Mas isso a gente avalia numa análise longitudinal. Em um momento único, quer dizer, chegou na consulta, eu não tenho parâmetro nenhum anterior. Eu vou colocar essa criança aqui no gráfico, onde a gente vai avaliar a estatura em relação à faixa etária, e aí, se ela está aqui abaixo do percentil 3, a gente já pode dizer que essa criança tem baixa estatura, beleza? Facinho de resolver, não é? Próxima pergunta. Qual é a estatura-alvo dessa criança? A importância disso aqui é a gente identificar o canal de crescimento familiar, tá? Então, como que a gente define qual é a estatura-alvo dessa criança? Baseado na estatura dos pais, tá bom? Então, a gente vai fazer uma continha, que é muito fácil de fazer, que difere de meninos para meninas. Já vou explicar para vocês por quê, tá bom? Então, vamos lá. A conta que a gente faz para saber a estatura-alvo de uma menina é a seguinte. A gente vai somar a estatura do pai com a estatura da mãe, vai diminuir 13 e dividir por 2. Então, isso aqui é uma média menos 13, tá? É a estatura-alvo de uma menina que a gente vai ter. Já do menino, a gente vai fazer a mesma conta, somar a do pai com a da mãe, só que a gente vai somar 13 e vai dividir por 2. Esse resultado que a gente vai ter aqui, então, da menina somar, diminuir 13 e dividir por 2, do menino somar 13 e dividir por 2, a gente vai colocar lá na nossa curva de crescimento. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente vai colocar aqui. Suponha que a estatura-alvo dessa criança esteja por aqui assim, ó, tá? E aí a gente vai pegar esse valor que a gente alcançou e vai somar e tirar 8. Então, a gente vai fazer um intervalo aqui, da estatura mais 8 e menos 8. Esse vai ser o canal de crescimento familiar dessa criança. O que isso significa? Que a criança vai ter que crescer dentro daqueles percentis, tá? Então, supõe que o canal de crescimento familiar dessa criança esteja entre o percentil 75 e o percentil 50. Se ela estiver abaixo desse percentil 50, que é o limite inferior aqui da normalidade para essa idade, para essa criança, ela também tem baixa estatura em relação ao canal de crescimento familiar, tá? Agora, por que tem essa variação aqui de mais ou menos 13, né? Isso aqui é um cálculo estatístico que foi feito muitos anos atrás e que identificou que existe uma variação de estatura entre meninos e meninas da mesma família, filhos dos mesmos pais, de 13 centímetros. Então, as meninas são, em média, 13 centímetros menores do que os meninos
quando eles são de uma mesma família, quando eles têm uma mesma genética, tá bom? Isso é uma média. E aí a gente soma ou subtrai 8, né? A gente faz esse intervalo, porque nenhuma estatística, ela é definitiva, né? Isso é uma ponderação que a gente faz, então a gente consegue adquirir esse intervalo, beleza? Então aqui a gente já conseguiu olhar qual o percentil que a criança está crescendo, já conseguimos colocar ela lá na curva e ver se ela está abaixo do percentil 3, significa que de fato tem baixa estatura, ou se ela está crescendo abaixo da estatura-alvo do seu canal de crescimento familiar. Se isso for verdade, a criança também tem baixa estatura e aí a gente tem que ficar de olho. A próxima pergunta que a gente deve se fazer é qual a velocidade de crescimento. E essa aqui é uma pergunta que a gente nunca vai conseguir responder com uma avaliação única, tá bom? Então, para isso, a gente precisa de mais de uma consulta com um intervalo aí ideal de pelo menos 6 meses para a gente conseguir fazer a estimativa de qual o crescimento dessa criança em centímetros por ano, tá bom? Como tudo em pediatria, existe uma faixa de crescimento que é normal de acordo com a idade da criança, tá bom? Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que a criança cresce um absurdo no primeiro ano de vida e que isso aqui vai diminuindo mais ou menos pela metade até que a criança chegue aqui na idade pré-escolar, tá? Que aí ela tem um crescimento de 5 a 6 centímetros por ano, tá bom? E aí, durante a puberdade, as crianças têm uma velocidade de crescimento muito mais alta durante o estirão puberal, que varia aí dos meninos entre o Tanner 3 e 4 e nas meninas entre o Tanner 2 e 3, tá bom? Agora, tem que decorar isso aqui? É claro que não. O que vocês têm que saber é que o sinal de alerta para baixa estatura, no que diz respeito à velocidade de crescimento, é que a criança tenha uma velocidade de crescimento abaixo de 5 centímetros por ano, em qualquer faixa etária, tá bom, gente? Então, você avaliou essa criança no primeiro momento, identificou uma estatura X. A criança voltou dentro de algum tempo, idealmente 6 meses, e aí você viu que a velocidade de crescimento dela está abaixo de 5 centímetros por ano. Isso aqui é um sinal de alerta e você deve investigar causas para esse baixo crescimento dessa criança, tá bom? Se a criança tem uma baixa estatura, mas está crescendo dentro do intervalo aí de velocidade de crescimento normal, ela tem baixa estatura, mas não é algo que nos preocupa, tá bom? O que tem que lembrar disso aqui é que essa não é uma avaliação que a gente pode fazer com uma consulta apenas, tá bom? E por último, qual é a idade óssea dessa criança? Por que isso é importante? Bom, a idade óssea é uma estimativa feita do potencial de crescimento das crianças a partir de uma radiografia dos ossos da mão esquerda, tá bom? Isso aqui é uma padronização que foi feita mais ou menos nos anos 50, que a partir da avaliação dos núcleos de crescimento, que são principalmente essas regiões de ossificação aqui do punho e da mão, eles identificam pra gente quanto ainda falta para a criança crescer e se desenvolver. E aí, a partir dessa imagem, a gente consegue identificar qual a idade óssea dessa criança. O significado da idade óssea é o seguinte: se a criança tem uma idade óssea abaixo da sua idade cronológica, mais ou menos uns 2 anos aí a gente usa como margem, mas se ela está abaixo da sua idade cronológica, significa que a criança ainda tem um bom potencial de crescimento. Então ela merece aí um investimento nesse crescimento e a estatura dela tem um potencial de atingir uma estatura final normal. Agora, se a criança tem uma idade óssea igual à idade cronológica ou avançada em relação à idade cronológica, o potencial de crescimento dessa criança é menor e merece aí uma investigação para descobrir qual é a causa, para tentar diminuir os efeitos aí que essa idade óssea avançada, por exemplo, vai ter na estatura final dessa criança, tá bom? Então vamos lembrar quais são as 4 perguntas que a gente deve fazer para avaliar a baixa estatura de uma criança. O percentil de crescimento de estatura, né, em relação ao gráfico, lembrando que se for abaixo do percentil 3 é baixa estatura, independente do número de avaliações que a gente está fazendo. O segundo é o canal de crescimento familiar, ou seja, a gente vai fazer aquela média da altura dos pais, somar 13 nos meninos, diminuir 13 nas meninas e fazer o canal de crescimento. E se a criança estiver crescendo abaixo do canal de crescimento, né, se estiver num percentil abaixo do esperado para a família, também é baixa estatura e a gente deve prestar atenção. O terceiro critério é a velocidade de crescimento, lembrando que a gente não deve fazer essa avaliação com uma consulta única, isso é impossível. Deve ter um intervalo mínimo aí de 6 meses entre as consultas para a gente poder fazer essa estimativa. E um sinal de alerta é uma velocidade de crescimento abaixo de 5 centímetros por ano. E por último, a idade óssea, que é um exame complementar que a gente deve sempre solicitar quando a gente tem um paciente com baixa estatura. E a idade óssea vai nos falar sobre o potencial de crescimento da nossa criança. Vale lembrar que o intervalo aí que a gente usa a margem é de 2 anos em relação à idade cronológica, tá bom? E se a idade óssea estiver atrasada em relação à idade cronológica, como eu falei para vocês, essa criança tem um bom potencial de crescimento aí nos próximos anos para ter uma estatura final próxima do normal.
tá bom? Quais são as variantes da normalidade da baixa estatura, então? Isso aqui é o que mais cai em prova, tá bom? E é o que vocês têm que ter na ponta da língua, tá? Primeiro, para a gente dizer que isso é uma variante da normalidade ou é uma causa de baixa estatura idiopática, tem um dado que a gente tem que se atentar e que tem que ser normal, que é a velocidade de crescimento, tá bom? Se a criança está crescendo, se ela tem uma baixa estatura, mas ela tem um crescimento dentro do esperado para a faixa etária e, atenção, maior do que 5 centímetros por ano, essa criança provavelmente tem uma baixa estatura idiopática, tá bom? Se a velocidade de crescimento está abaixo do normal, acende uma luzinha aí, bota uma pulga atrás dessa orelha e vai investigar causas patológicas, tá bom? E aí os dois diagnósticos diferenciais que a gente tem que conhecer são esses aqui. A baixa estatura familiar, ou seja, toda a família é baixinha e vai ser baixinha no final também, a estatura final é baixa, ou o retardo constitucional do crescimento da puberdade. Esse segundo caso aqui é uma história em que a família tem um antecedente familiar de que eles eram mais baixos do que os demais na infância. Às vezes a mãe ou o pai teve uma puberdade que começou um pouquinho mais tarde que o habitual, mas a família tem estatura final normal, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui que ela dá tudo o que a gente tem que saber para matar a questão, tá? Então aqui, ó, vamos começar pela relação da idade óssea com a cronológica, tá? Na baixa estatura familiar, esses dados são iguais, ou seja, a idade óssea da criança é compatível com a sua idade cronológica. Isso significa que o potencial de crescimento dessa criança não é muito maior do que o habitual. Ela não vai crescer fora daquela curva de crescimento. Não existe uma chance de que uma criança que seja filha de 2 pais baixos tenha uma estatura muito elevada, tá bom? Então, esse caso da baixa estatura familiar é uma criança que tem a família baixa e ela vai ser baixa, tá bom? A estatura-alvo está dentro do canal de crescimento familiar, ou seja, quando a gente vai colocar lá na curva de crescimento, né, a estatura dos pais e calcular o canal de crescimento familiar, eles vão estar num percentil mais baixo de estatura final e a criança vai estar crescendo dentro daquele canal, tá bom? E a criança vai entrar na puberdade numa idade normal, não vai ter essa história de atraso puberal, tá bom? Já nos casos de retardo constitucional do crescimento da puberdade, a criança tem uma idade óssea atrasada em relação à idade cronológica, ou seja, existe um bom potencial de crescimento. Essa criança é baixinha agora, mas ela tem uma chance muito grande de ter uma altura final normal, tá bom? Ela também está dentro do canal de crescimento familiar, mas ela cresce fora desse canal, tá? Ela, nesse momento ali, ainda pode estar um pouquinho fora, mas ela vai alcançar o canal de crescimento familiar. Ela só está um pouquinho atrasada ali, um pouquinho mais baixinha, mas isso é fisiológico, tá bom? E ela pode ter uma puberdade com um início mais atrasado, só que vai ter uma evolução normal, tá bom? Então, essas duas crianças aqui têm baixa estatura de causa não patológica, tá? O que a gente chama de baixa estatura idiopática, tá? São as principais causas de baixa estatura que vão cair na sua prova. E agora, quando a gente tem baixa estatura com baixa velocidade de crescimento, isso aqui deve sempre chamar nossa atenção para uma baixa estatura de causa patológica, tá? E aí a gente tem que investigar causas sistêmicas para baixa estatura dessa criança, tá? Então a gente tem que coletar uma anamnese, fazer um exame físico bem feito, exames complementares que vão nos direcionar no sentido de uma causa, tá? As principais causas aí pode ser que a criança tenha distúrbios nutricionais, se a criança é desnutrida, tem uma alimentação muito inadequada, pode ser que ela esteja crescendo abaixo do esperado, tá? Vale lembrar que as crianças com desnutrição crônica têm impacto sobre o crescimento em estatura também, então isso é sempre algo a prestar atenção, tá? Sempre comparar com o peso também, ver se a criança também tem baixo peso. Além disso, doenças crônicas variadas aí. A criança tem fibrose cística ou ela tem uma asma de difícil controle, faz uso de muito corticoide inalatório ou corticoide sistêmico. Vale lembrar que esse é um assunto polêmico, tá bom? Mas é sempre algo que a gente deve se atentar aí para as crianças de baixa estatura e que tenham doenças crônicas aí que possam estar comprometendo o seu crescimento. Síndromes desabsortivas, principalmente doença celíaca, mas também a fibrose cística, como já falei para vocês, também podem impactar no crescimento dessa criança em estatura. Além disso, outras doenças crônicas, como insuficiência renal, tá? E aí a gente vai, então, quais são os dados que vão ajudar a gente a reconhecer as causas de baixa estatura patológica? Se a criança tiver algum distúrbio de eixos hormonais, tá? Vale lembrar que uma das principais causas de baixa estatura na infância é o hipotireoidismo, é uma das principais causas de baixa estatura patológica que cai em prova, e aí o que a prova vai falar para vocês é que tem uma criança baixinha que vai mal na escola, é mais sonolenta, às vezes é meio gordinha, tá bom?
Também deficiência de GH, tá? É uma causa importante. E aí o que a prova vai falar é que a criança tem um rosto de bebezinho, assim, incompatível com a faixa etária, além da baixa estatura. Nas meninas, é muito importante a gente pedir o cariótipo, porque uma das principais causas também de baixa estatura e de causa patológica é a síndrome de Turner, tá bom? Então vale lembrar do cariótipo nas meninas. E, como eu já falei para vocês, né, as doenças endócrinas, os distúrbios dos eixos hormonais, devem ser sempre investigados quando a gente suspeita de causa patológica, ou seja, velocidade de crescimento abaixo do normal. Lembrando, já falei do hipotiroidismo e da deficiência de GH. Lembrar, então, que causa patológica, velocidade de crescimento abaixo de 5 centímetros por ano. Quer levar uma mensagem dessa aula? É essa, tá bom? Fechamos baixa estatura? Foi papum, viu? Eu falei para vocês que não é ciência, isso aqui é uma revisão focada para você acertar as questões da sua prova de residência, tá bom? Vamos falar então brevemente de puberdade precoce. Também pode parecer um pepino, mas eu vou facilitar aqui para você acertar as questões, tá bom? O que a gente chama de puberdade precoce? É a criança que tem um surgimento precoce de caracteres sexuais secundários, e esse surgimento ele pode ser de causa central ou verdadeira, né, como a gente chama, ou periférica, tá bom? Mas como que a gente sabe qual é a idade normal aí do surgimento desses caracteres sexuais secundários? Existe uma faixa etária de normalidade, tá bom? Então, abaixo dos 8 anos para as meninas e abaixo dos 9 anos para os meninos, se houve surgimento de caracteres sexuais secundários, a gente vai chamar isso aqui de puberdade precoce, tá bom? Então, a puberdade precoce do tipo central ou verdadeira é a que a gente chama de dependente de gonadotrofinas, tá? Eu trouxe essa imagem aqui só para lembrar vocês da característica laboratorial desse tipo de puberdade precoce. Ela é caracterizada por uma ativação mais precoce do eixo hipotálamo hipófise gônada, ou seja, o aumento dos esteroides sexuais que vai levar a essas características sexuais secundárias, ele vai ser secundário a uma elevação, a uma ativação desse eixo. Então, o GNRH vai estar elevado e ele vai ser responsável por um estímulo da hipófise que vai lançar aí na corrente sanguínea LH e FSH e vai deflagrar o processo de puberdade, que vai culminar com o aumento dos esteroides sexuais e, consequentemente, as características clínicas de puberdade, tá bom? Já a puberdade precoce independente de gonadotrofinas, que é aquela periférica, ela não é caracterizada por essa liberação, por essa ativação mais precoce do eixo hipotálamo hipófise gônada, tá? O que acontece é que existe um aumento dos esteroides sexuais por uma causa outra que não central, tá? Então, pode ser por um estímulo exógeno, pode ser por uma causa gonadal, tá? Então, por exemplo, a criança tem um tumor gonadal, ou pode ser por um estímulo adrenal também, tá? Então, quando a criança tem uma puberdade precoce independente de gonadotrofinas, laboratorialmente o que a gente vai ver são níveis de GNRH, LH e FSH pré-puberais, ou seja, normais para aquela faixa etária ou até suprimidos, só que os esteroides sexuais vão estar aumentados, tá bom? Então, essa é a característica laboratorial, tá bom? Vocês têm que lembrar que a dependente de gonadotrofinas tem gonadotrofinas elevadas, enquanto que a independente de gonadotrofinas, elas são normais para aquela faixa etária, tá bom? Ficou fácil agora, hein? Então, vamos lembrar aí de quais são os pulos do gato para cada um desses tipos aí de puberdade precoce, tá? Na central, como eu falei para vocês, o que acontece é um aumento dos hormônios hipofisários, porque ela é dependente de gonadotrofinas, tá? E ela vai ter uma evolução que a gente chama de isossexual, ou seja, a criança vai ter uma evolução da puberdade normal. Nas meninas, o primeiro sinal vai ser o aumento das mamas, e nos meninos, o primeiro sinal vai ser o aumento testicular, tá bom? E ela vai ter uma progressão normal também. Já na periférica, essa puberdade ela pode acontecer tanto de forma isossexual, ou seja, nas meninas vai ter surgimento de aumento das mamas, nos meninos o aumento testicular, ou heterossexual nas meninas, tá? Que é principalmente quando existe uma causa adrenal, que a menina vai sofrer virilização, tá bom? E aí, o que acontece aqui do ponto de vista laboratorial, como já falei para você, só para relembrar, é que o eixo hipotálamo-hipófise ele vai estar suprimido, ou seja, os hormônios hipofisários não vão estar elevados nesse caso, tá bom? Ficou claro?
E aí, quais são as causas que a gente deve investigar para pesquisar a puberdade precoce, tá? A central, que é a verdadeira. Nas meninas, a principal causa é idiopática, ou seja, a gente não sabe por que diabos foi que isso aconteceu, mas houve uma ativação do eixo hipotálamo hipófise gônada e é por isso que essa criança está apresentando uma ativação da gônada, liberação de esteroides sexuais e ela está evoluindo com puberdade, tá bom? Já nos meninos, a principal causa são lesões do sistema nervoso central. E aí vale TCE, meningite ou até tumores do sistema nervoso central, tá? E aí a gente deve sempre se atentar para um menino com puberdade precoce central pesquisar esse tipo de lesão aí. Se não tiver uma história de uma infecção ou de trauma, a gente deve sempre se atentar e pesquisar tumores do sistema nervoso central, tá bom? Já as causas periféricas, elas estão mais associadas às gônadas. Então, como eu falei para vocês, a presença de tumores gonadais, aí de células germinativas, ou também das glândulas adrenais, tá? Além da hiperplasia adrenal congênita, que também é uma causa importante aí, que é identificada no teste do pezinho, tá bom, gente? E aqui, isso aqui é um conceito fundamental que vocês têm que levar dessa revisão. Na puberdade precoce, existe aceleração do crescimento, tá bom? E isso vai se refletir na avaliação da estatura, da puericultura dessa criança em aumento da velocidade de crescimento, porque afinal na puberdade existe um estirão, né? Vocês devem lembrar que a criança cresce aí mais de 10 centímetros por ano durante essa fase, enquanto que na fase pré-puberal ali ela estava crescendo 5, 6 centímetros por ano, e existe avanço da idade óssea, tá bom? Então quando a gente vai fazer aquele raio-x de punho, a idade óssea vai estar avançada em relação à idade cronológica. E o problema disso aqui é que a criança pode ter um prejuízo na sua estatura final, tá bom? Então, se a gente identifica uma puberdade precoce, a gente deve agir sobre essa puberdade precoce para diminuir a chance de déficit estatural no futuro, tá bom? Agora vamos olhar isso aqui, que é uma revisão final sobre esse assunto aí da puberdade precoce, para vocês gravarem exatamente o que é que caracteriza cada uma desses tipos de puberdade precoce, tá bom? Vamos começar aqui com as dependentes de gonadotrofinas, tá bom? Do ponto de vista de caracteres sexuais secundários, ela é isossexual, ou seja, nas meninas ela evolui com telarca e nos meninos ela evolui com aumento testicular. E ela é caracterizada laboratorialmente por uma ativação do eixo hipotálamo hipófise gônada, tá bom? Já na puberdade precoce independente de gonadotrofinas, ou seja, na periférica, ela pode ser isossexual ou heterossexual, né? Ou seja, ela pode ter uma evolução no sentido normal, ou nas meninas ela pode ser caracterizada por virilização, tá? E aí a gente deve lembrar de tumores e principalmente da adrenal aí, tá bom? Que é a principal causa de prova aí que vai chamar a atenção de vocês para a puberdade precoce independente de gonadotrofinas, principalmente em meninas com evolução heterossexual de virilização, tá? E aí a característica principal que vai falar pra gente que é puberdade precoce mesmo é que a idade óssea vai estar avançada, como eu acabei de falar para vocês, tá? E aí existem essas duas outras entidades aqui que aparecem nas crianças e às vezes caem em prova e você pode se embananar, tá? Mas a dica aqui é essa questão da idade óssea, tá bom? A criança que tem telarca precoce ou pubarca precoce, que é o surgimento de caracteres sexuais secundários, mas que não representa puberdade, é que a idade óssea não vai estar avançada, tá? Então, ou seja, nesse caso, não vai ter esse comprometimento da estatura final, tá bom? Então, a telarca precoce é caracterizada pelo surgimento de mamas antes dos 8 anos nas meninas, e a pubarca precoce é caracterizada pelo surgimento de pelos antes dos 8 anos nas meninas, antes dos 9 anos nos meninos. E a gente vai diferenciar isso de uma puberdade precoce verdadeira pela idade óssea e velocidade de crescimento, tá bom? Então, nesse caso aqui, não vai ter estirão de crescimento. A criança vai estar crescendo normal, 5, 6 centímetros por ano, aí a depender da faixa etária, e não vai ter avanço da idade óssea a despeito do surgimento desses caracteres sexuais secundários, tá bom? Esse aqui é um bizu bem importante para vocês levarem aí para sua prova, tá certo? Acabamos essa revisão. Você quer saber mais e ter mais aulas desse tipo? Se liga no nosso intensivo. As inscrições estão abertas, a gente tem mais de 40 aulas lá liberadas por instituição de São Paulo, das principais que caem aqui, separadas por tema e foco, ou seja, a gente fez uma estatística e aí a gente criou as aulas baseadas no que tem mais probabilidade de cair em cada uma das instituições, tá bom? O curso tá super legal, a gente além das aulas específicas tem simulados inéditos para cada uma das instituições, que levam em consideração o modelo de prova e o tipo de assunto mais cobrado. E além disso, também tem aí uma parte maravilhosa e exclusiva da Medway, que são esses 2 cursos aqui que vão ajudar vocês a
irem muito bem nas provas de São Paulo. O diferencial de cirurgia e o curso de imagens radiológicas, aí que vai ser realmente um diferencial para vocês nessas provas, tá bom? Ficou interessado? Entra aí no link que está na nossa descrição, as vagas estão abertas, vem com a gente, um abraço e até a próxima!